Amigos do Saúde Digital, você que me acompanha aqui nesse podcast, que já tem mais de 6 anos, você sabe que eu sempre defendo que o médico precisa acrescentar novas camadas de conhecimento. Eu sempre falo aqui que o conhecimento técnico, ele é imprescindível, muito importante, mas tende a ser uma commodity. O que vai te diferenciar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo é a forma como que você entrega, embala o seu produto, o seu serviço. E para isso a gente precisa passar por alguns conceitos como gestão, visão de negócio. E hoje eu estou tendo a enorme satisfação de receber aqui o Paulo Zar. Paulo Zar, pessoal, para vocês terem uma ideia, é o fundador da Odonto Company, que hoje é o maior grupo odontológico de redes e clínicas odontológicas do Brasil. Teve um faturamento maior de 6 bilhões de reais em 2023. 2024 pretende crescer ainda mais, ele vai contar um pouco dessa história. Mas o que mais me chamou a atenção no Paulo e surgiu o meu convite aqui é essa visão que você, sendo um dentista, um profissional de saúde, um dentista, essa visão que você sempre teve que você precisava ter novas camadas de conhecimento para fazer o negócio acontecer. Paulo, eu sempre começo com uma pergunta do background. Pode contar da sua vida lá do começo, porque é bem interessante a sua história. Olha, bom, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com você, Lorenzo. Vai ser um prazer falar aqui com a sua audiência, com seus seguidores. Muito bacana tudo isso. Olha, o Paulo vem de uma família, né, de comerciantes, uma família de pessoa que trabalha muito, assim como na maioria das pessoas, mas o Paulo ele sempre teve uma versão um pouco gestor, um pouco mais estratégico do que às vezes deveria, e também uma pessoa bem inovadora, que gosta de arriscar algumas coisas e fazer acontecer. E essa versão do Paulo, ela criou hoje um grande resultado de gestão. Então eu acabo me tornando um grande gestor de negócios, principalmente na área de saúde, e com uma visão sempre disruptiva de crescimento do negócio. Tentar entender o que cada negócio tem a mais do que está sendo produzido hoje. E o jeito de entender isso fez com que a gente acabasse criando a maior rede de odontologia do planeta hoje. Nós somos em 2.800 clínicas. Vamos repetir, do planeta? Do planeta. Nossa. A segunda colocada é uma rede americana, tá? Heartland. Ela tem hoje aproximadamente 1.600 unidades, por aí. Vocês têm quantos? 2.800. E somos hoje em aproximadamente 34 mil colaboradores. Então nós temos aí uma rede bem abastecida de pessoas no país. Que é a Odonto Company, né, que é a fundadora, que iniciou o negócio com você lá em São José do Rio Preto. E aí Sim. Vocês foram fazendo aquisições. Quais as empresas vocês adquiriram? Em 2019 adquirimos a Uralsim, que é uma vertical de odontologia também, mas focada no nicho implantes dentais. Tá. Implantes dentais é uma linha da odontologia que repõe dente perdido. A pessoa perde um dente ou outro em decorrência de idade, de uma série de fatores, ela repõe por meio de implantes esse dente. E aí, no caso, a Uralsim especializada nisso. Nós entramos na Uralsim em 2019, era uma rede que tinha aproximadamente 180 unidades, 185, e hoje nós estamos lá com mais de 500 unidades Hoje nós estamos entrando no 5º ano que nós estamos fazendo a gestão desse negócio. Em 2022, dezembro de 2022, nós adquirimos o controle da Orthodontic, que é uma outra vertical só de aparelhos ortodônticos. Então, é para fazer correção de dentes, no caso específico. Lá nós usamos aparelhos convencionais, os aparelhos invisíveis que nós temos hoje. Nós chegamos lá com um negócio com 210 unidades, hoje nós passamos de 300 após um ano e pouco. Então, o nosso negócio é fazer... A minha versão desse negócio é fazer esse negócio crescer. Entender o que o consumidor precisa na ponta, e aqui nós criamos aqui um negócio que o consumidor vai usar. Então, é o elo de criação de valor.
entre o consumo e quem quer oferecer. Um ponto bem interessante eu queria dar um double click aí nesse entender o que o consumidor precisa. A gente vai chegar lá, mas antes eu quero que você fale dos seus outros negócios que envolvem o mercado médico, né? Conta pra gente da parte média, do cartão de desconto que vocês têm. Olha, olhando para isso, em 2014 nós começamos a construir algo mais relevante também na área de medicina, porque olha para o negócio, entende ali algumas dificuldades. Hoje o país tem aproximadamente 53, 54 milhões de pessoas que têm um plano de saúde. Essas pessoas de ordem majoritária, eles vêm do mundo corporativo, 90%, 95%, por conta de algumas regras, obviamente da Agência Nacional de Saúde, que inviabiliza, no caso dos planos, terem planos para pessoa física. Então, acaba cuidando de um número, porque quantas pessoas no país estão conectadas com uma empresa? Em torno de 70, 75 milhões de pessoas, que representam aproximadamente 170 milhões de habitantes. Os outros 50 milhões de habitantes são aposentados ou são pessoas conectadas, serviços autônomos, não fazem parte de uma família para planos. Então, os planos estão nessa linha e o que se nota é que os planos de saúde eles vêm perdendo clientes por conta do número do valor, do investimento e de uma série de fatores. Nos últimos anos a gente nota que os planos vêm perdendo. Nos últimos anos nós notamos o nível de prejuízo dos planos, então muito possivelmente muitos planos não vão conseguir sobreviver a essa jornada, que é uma jornada complexa, Perfeito. que é uma jornada de renda, e vem o nosso negócio trazendo uma especialidade de negócios com clínicas médicas. Mas é uma clínica médica que tecnicamente ainda não atende planos, ela é voltada exclusivamente para transformar esse cliente no mundo particular. Essa é a visão, esse negócio ainda está maturando, está crescendo, não tem o gigantismo da odontologia, porque é até um pouco mais novo. E dentro desse mundo de medicina, nós começamos a buscar o que poderia fazer crescer esse negócio. Então, nós temos hoje uma participação dentro de um cartão de descontos, tá? Que é o Cartão Tem. É um cartão maravilhoso, é um cartão bem competitivo de mercado, que vem trabalhando hoje com mais de 4 milhões de clientes no país e vem se desenvolvendo, tá? Então, na área médica é bem voltada para isso. E esse cartão, o beneficiário paga um valor mensal? Ele pode colocar alguns dependentes, é isso? Tem um plano familiar que ele paga em torno de R$ 29,70 por mês. Esse é o valor técnico do plano. E ele tem direito a 8 pessoas. Sim. Ele mais 7. E ele tem direito a um desconto bem considerável nas consultas médicas com clínicos e especialistas. Somado a isso, ele tem descontos com farmácia, ele tem descontos com laboratórios. Na rede de odontologia também ou não? Também, sim, a Odonto Company atende. Atende o cartão Tem. Também atende o cartão Tem. Também, e aí dentre outras coisas. Você começa com um negócio de odonto, vai para a parte médica e olha para esse mercado dessa população desassistida, né? Tem um termo ali, out of pocket, ali, que gasta do bolso para comprar saúde e segmentado para uma classe social ali para C, D, talvez, né? Que eu estou imaginando. Sim, C e D. A classe C+, também está olhando para isso, tá? Porque no momento que ele tem a possibilidade de fazer uma consulta de forma particular, ele consegue ela com mais velocidade e menos tempo do que um plano muitas vezes. Muitas vezes algumas especialidades que você vem com um plano de saúde são consultas com 60, às vezes, 90 dias. Dentro desse universo ele consegue de um dia para o outro a consulta. Ô Paulo, agora eu queria entrar assim, então a gente passou aqui por um resumo rápido, né, dos negócios que o Paulo lidera, está à frente, né, negócio de odontologia, de medicina, cartão de desconto. Eu queria agora, vou usar uma palavrinha
que é do bem, hackear um pouco a sua cabeça. Porque realmente eu admiro a sua cabeça como gestor. Você é jovem ainda, né? Não sei a sua idade, mas você ainda é jovem, né? Tá assim, talvez no auge da sua capacidade produtiva. E chama muito a atenção que você fala sentir a dor do cliente, olhar o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Fala mais sobre isso, desse seu olhar focado no cliente. Olha, essa colocação sua foi perfeita, ela resume muito bem o Paulo Zar, tá? O ato de hackear. É o meu negócio ser hackeado, porque dentro do meu negócio propriamente dito, dentro do que eu criei, dentro desse universo, de ser hoje, representar o Brasil dentro dessa categoria de saúde, ter um negócio que invadiu o planeta, entender que nós temos 2 clientes ali dentro. Nós temos o meu negócio propriamente dito, o franqueado, que vai montar a sua clínica na sua região, e o cliente final. Então eu tenho que entender dos 2 negócios. Eu tenho que fazer o franqueado ter sucesso e tenho que também satisfazer a necessidade do comprador. Porque se eu não tenho muitos compradores, se eu não tenho tráfego de pessoas, se eu não tenho uma captação com custo de aquisição tranquilo, eu não tenho meu franqueado ganhando dinheiro. Se ele não ganha dinheiro, ele não fica de pé. Não que seja saúde misturado com dinheiro. Não é isso. Longe disso. Mas ele precisa sobreviver, ele precisa ter uma equipe, ele precisa investir, ele precisa ter um monte de coisa. E no ato que eu tenho esse franqueado, se eu não conseguir transmitir tudo o que eu sei para ele, ele não desempenha lá na ponta. E ele não desempenha lá na ponta, eu também não ganho aqui. Perfeito. Vira um negócio ali, é um ganha-ganha. Então nós temos 3 pontas dentro desse negócio. Então o ato de eu abrir as portas desse conhecimento, abrir as portas dessa gestão, abrir as portas do meu ambiente, como você disse que eu me garanto, faz com que essa cadeia continue crescendo e continue tendo sucesso. E assim, quando a gente analisa o que você acabou de falar, parece muito óbvio, né? Cara, eu tô aqui, eu me garanto no que eu faço e eu enxerguei uma maneira disso ir pro Brasil e pro mundo. Como? Através de franquias. Só que, na hora que eu for abrir isso aqui para franquia, não vou poder esconder um negocinho do meu franqueado. Eu vou ter que ser transparente para ele. E mais, eu tenho que passar a cultura de quem criou e imaginou esse negócio. Porque se também não passar a sua cultura, aquilo ali vai virar algo que não tem pé nem cabeça. Vai virar uma massa, assim, uma geleia sem consistência. E, ao mesmo tempo, você tem que cuidar do outro lado lá da ponta, que é quem compra. Falar isso é óbvio, mas fazer isso é muito difícil. Porque quantos exemplos a gente tem na saúde de pessoas que conseguiram fazer o que você faz? Então, eu acho que essa mentalidade que eu quero passar. As pessoas hoje, elas entram para um negócio, principalmente médico, que é a minha classe, né? Ele olha muito pro umbigo dele, primeiramente. Tem um medo enorme de compartilhar o que ele está pensando e de dividir com os outros para todos ganharem, né? Vou te contar por que eu vim parar em São Paulo? Acho que eu nunca contei isso aqui no podcast, mas é interessante. Eu fazia um fellowship, depois que terminei a residência, fui fazer um fellowship numa clínica de Belo Horizonte. E lá, Paulo, eu estava querendo treinar e ficar bom em ressonância músculo-esquelética, aparelho locomotor. E eu acompanhava pessoas que ensinavam isso. E era assim, o cara laudava lá 30 ressonâncias por dia. Ele deixava eu ver 3. Não estou brincando. Ele deixava eu acompanhar 3. As outras 27, ele arrumava um jeito, e eu ficava o dia inteiro lá com ele. Ele arrumava um jeito de não me mostrar. Ali, na minha cabeça, naquele momento, estava pensando que naquela ingenuidade de falar, isso aqui é o normal. Eis que eu venho fazer um curso aqui em São Paulo, aí eu posso citar nome, no HCOR, com o professor Abdal Scaff, que é um cara que eu admiro muito e devo muito a essa visão que hoje eu tenho, que no primeiro dia, ele era lá um
um mero estagiário, ele me foi lá, me apertou minha mão, me apresentou, me chamou pelo nome e falou assim, aqui, ó, tem aqui, me apresentou 15 médicos do maior nível, do maior quilate, assim, as referências. Falou assim, ó, senta do lado desses médicos aí e ajuda. E aprende com eles. Você vai ficar aqui 1 mês. Paulo, esses médicos, eles puxavam a cadeira para eu ficar do lado deles. Eles não escondiam nenhuma informação. Eles queriam mais e mais que eu aprendesse, que eu fosse bom. Em 15 dias, eu falei assim, é aqui que eu vou ficar, porque é aqui que eu nesse ambiente que eu quero viver aqui, porque, para mim, isso que é profissionalismo. Larguei tudo que eu tinha em Belo Horizonte, tinha uma clínica de ultrassom portátil, larguei tudo isso lá e vim para São Paulo e estou aqui até hoje. Mas graças a esse líder, Abdala Scaf, que passou essa cultura para os seus liderados, que são esses médicos de alto valor, e que esses liderados passavam essa cultura lá para o final da ponta. Cultura, né? E com isso, o grupo hoje é um dos maiores grupos do Brasil em telediagnóstico, em medicina diagnóstica do Brasil. Mas por quê? Porque ninguém quis ter a mentalidade pequena de vou guardar só para mim. E aí você cria uma massa que todo mundo cresce. Todo mundo cresce. E quem está lá na ponta? O líder. O Abdala Scaf, que está lá na ponta, porque ele criou isso tudo. Então, isso é muito legal. Parece óbvio, mas poucas pessoas fazem, Paulo. Muito poucas fazem. Porque o ato de vocês, no meu caso específico, seguindo o Dr. Abdala, está muito claro. Ele está formando grandes líderes no que ele se propõe fazer, que era imagem e ponto. Ele falou assim, cara, se eu não vou conseguir fazer uma representatividade de grandes pessoas, se eu não tiver aqui grandes ensinadores, se tiver grandes educadores, como é que eu educo um médico que está chegando se eu não colocar ele do meu lado e fazer acontecer e transmitir muito do que sei? Lógico que tudo nunca é tudo, mas muito do que eu sei para que ele consiga multiplicar na ponta amanhã para um segundo, para um terceiro e essa roda continua. Tendo franchise, no meu caso específico, eu poderia ter seguido com clínicas próprias. Pronto, eu sigo com clínicas próprias, o conteúdo fica tudo aqui dentro, alguma coisinha escapa, mas está aqui dentro. Não, vamos fazer a coisa andar. E aí, obviamente, mostra o quanto que essa gestão de compartilhamento funciona, que é justamente o que você está colocando. É você dividir informação, você dividir gestão e educação, para que as pessoas cresçam junto com você. E todo mundo cresce. E nós crescemos mais ainda. Esse modelo que é o modelo que eu acredito e que eu acho que é o correto. Mas eu estou só reforçando porque parece muito óbvio, mas quando você vê na prática, principalmente em mercados conservadores, tradicionais, como é a saúde, isso não acontece com grande frequência. E aí eu queria que você, agora vamos entrar no lado, você dentro das suas franquias, você trabalha com médico, que compra franquias suas aí da parte média, e você trabalha com dentistas, que compram franquias da Odonto Company. Eu queria que você agora me falasse assim, o que é aquele franqueado, que é um profissional de saúde, que tem que conhecer do lado técnico, mas o que ele tem quando você bate o olho? Esse cara, não é nem bater o olho, né? Eu acho que você já tem um histórico que você vê se aquele cara vai performar bem ou não vai performar bem. Queria que você contasse as habilidades, as características desse seu franqueado, que é um profissional de saúde, precisa ser um profissional de saúde. Difícil você vender uma franquia da Odonto Company para um administrador que nem sabe o que é odontologia, de uma parte médica para um cara que não sabe o que é medicina, né? Quais são as características que esse franqueado tem que faz ele performar bem? Olha, a primeira coisa, ele tem que ser metódico e disciplinado. Ponto. 2 características só. Ah, mas eu sou isso ou aquilo. Legal. Acrescentou, faz parte desse teu histórico. Mas se você não for extremamente metódico e disciplinado, não funciona. Por que metódico e disciplinado?
Nós aqui do nosso lado, nós vamos dar para ele toda a técnica do negócio. Nós vamos mostrar para ele e educar ele qual é o melhor modelo para captar clientes, qual é o melhor modelo de gestão. E o mais relevante de tudo, Lourenço, que é uma coisa absurda dentro do mundo empresarial, que é gestão de receita e despesa. Gestão de receita e despesa é um negócio que, por mais que as pessoas entendam, nossa, mas parece que é tão óbvio. Não é óbvio para as pessoas. Gestão de fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Entender e pôr e anotar e ficar firme ali para aquilo. Matematicamente, as pessoas elas não estão devidamente educadas. Não estão devidamente educadas com o financeiro. Ela não sabe fazer uma gestão financeira, ela não se adequa. Eu vou te dar um número para você entender. Existe um órgão internacional que, por acaso, aqui agora, ele avalia o nível de conhecimento financeiro de todos os nossos alunos no mundo e da população. O Brasil está na antepenúltima colocação no mundo. Em primeiro lugar, nós temos Canadá, nós temos Suíça. O Brasil está lá em antepenúltimo. Por quê? Porque as pessoas não controlam, não entendem desse controle financeiro, porque elas não são educadas nisso na escola. Elas vão aprendendo do jeito delas. Muitas vezes, lógico, a família ensina, mas também a família talvez não tenha o conhecimento maior. Ela ensina o que ela sabe. Minha mãe, meu pai, e assim por diante. A pessoa troca experiência, esposo, marido, aquela coisa toda de família. Mas isso significa que está no caminho correto? Significa que está devidamente educado para que ele possa se comportar no mercado de uma forma segura e que ele não corra risco, porque o risco financeiro é um risco complexo, né? Para você ter um default ali dentro de um negócio, dentro de um consultório, é muito rápido. Então, metódico, muito importante. Nós vamos dar método para ele de trabalho, método de gestão, método de captação de cliente. Disciplina. Qual é o maior detalhe da disciplina? Que eu chamo aqui, dentro do meu negócio, principalmente que é o negócio de odontologia, de administração mista. Gestão mista. O cara que não dá muito certo, ele vem e faz metade do que você orienta e metade do jeito dele. Aí ele faz gestão mista. Pode acontecer de um ou outro escapar e dar certo, mas é um ou outro. A maioria dá errado. Por que dá errado? Porque não funciona. Eu vou voltar no tema do financeiro, porque eu como empreendedor, eu sei a importância disso e eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Paulo, eu te confesso que... E a questão, Paulo, eu não sei se você ser muito bom nos conceitos, se você entender os pormenores dos conceitos. Eu não acho que o problema maior seja esse. Eu acho que o problema maior seja um pouquinho do que você está falando de disciplina, de olhar para cada agulha que sai dentro da sua empresa. Você tem que saber quanto que você gastou em agulha. Eu vou falar isso, começa primeiro em casa. Para quem está nos ouvindo, quanto que você gastou de farmácia o mês passado? Quanto que você gastou de supermercado no mês passado? Quanto você gastou de educação no mês passado? Se você não faz isso dentro de casa, é muito difícil você fazer dentro da sua empresa. Ah, mas eu não preciso porque sobra muito. Mas você não aprendeu o método. Você não pôs o dedo no pulso do seu paciente para você saber. E aí vai com a palavra de disciplina, né? De consistência. E eu te falo isso com maior tranquilidade. Eu estou em processo disso, mas hoje, se você me perguntar quanto que eu gasto com o supermercado dentro da minha casa, eu sei. Quanto que eu gasto com a farmácia, com escola, eu sei. E dentro da minha empresa, eu sei tudo que tá saindo, que está entrando. Mas que curso você fez de finanças, você sendo médico? Não, cara. O curso é a importância da disciplina, do tema que isso tem para o seu negócio, da metodologia que você vai criar para ter isso. Né? Às vezes, o médico e o profissional, ele tende a ir empurrando com a barriga e achar que lá na frente as coisas vão dar certo. O que você acha? Você acha que é um problema mais de conhecimento técnico ou é um problema de vontade de fazer acontecer? Na verdade, ele tem as duas coisas.
um pouco de cada uma, mas hoje você olha para o mercado, você não encontra um software adequado que ampara o médico numa gestão operacional. Não dá amparo e segurança para um dentista, não dá amparo e segurança para um profissional de saúde, um psicólogo, fisioterapeuta, um monte de coisa que tem aí que tem que fazer gestão do seu negócio. Normalmente tem lá, como marca uma consulta, não sei o quê, só que ali dentro não tem. Qual que é o meu custo por tempo? Qual que é o custo de aquisição do meu cliente? Quanto que custa eu fidelizar um cliente por mais tempo ou menos tempo? Eu vou ter que ficar pagando sempre custo de aquisição? Se eu fidelizar o meu cliente, eu vou ter uma recorrência. Qual o índice de recorrência que eu tenho dentro do meu negócio? Porque é muito importante. Imagina aí um negócio comum, todo mundo conhece, uma padaria. Vocês acreditam que esse cara vai sobreviver dentro daquele ponto se ele não tiver uma recorrência? Toda semana alguém da sua família passar lá para fazer uma compra? Tem que ter. Então, na prática, o nosso negócio também tem que ter de saúde, o médico tem que ter isso, o dentista tem que ter a recorrência. Por quê? Porque eu não tenho custo de aquisição, eu fidelizo esse cliente. E esse movimento de olhar para esses custos vai fazer o quê? Você crescer. Lógico, cada um tem um objetivo, cada um tem um alvo financeiro, cada um tem um alvo de vida. Isso deve ser respeitado profundamente num profissional. Só que o que não pode ser entendido que ele faça é ele ter um desarranjo nessa coordenação da gestão da vida dele, que é uma gestão de manter e crescer. Por exemplo, você tem que estar sempre preparado para que o novo venha. O novo sempre ele vem e ele sempre deixa alguém para trás. O novo ele nunca acontece se não empurrar o velho para algum lugar. E geralmente ele empurra o velho para baixo, coloca o velho numa condição de praticamente sair de mercado. E você não pode ser amanhã o velho. Você tem que ser sempre o atual e o novo e você se desenvolver com isso. Então, quando eu digo que você tem que ser metódico e disciplinado, é você seguir as orientações, você seguir os métodos que estão sendo estudados e aplicados e testados dentro de laboratórios de gestão, de economia, de um monte de coisa para trazer aqui para o mercado e o mercado usufruir de tudo isso que está acontecendo, para você continuar crescendo dentro do seu negócio, para você não deixar de existir. O novo vem acontecendo com muita frequência. E o novo, lógico que ele ocupa o lugar de alguém. Não tem como dizer, não, eu não vai ocupar. Mas se eu estiver com o novo, eu que vou ocupar o lugar de alguém que está ali meio ficando defasado, ficando para trás, antiquado, um monte de coisa. Então, nessa linha de entender gestão de negócio, ter uma boa administração, quando eu falo que tem que ter essa visão, receita, despesa, mas também ter uma visão muito clara de quantos clientes eu preciso para mim me manter, para mim tocar o meu negócio, qual que é o custo da participação de cada produto que eu tenho aqui dentro, o que me sustenta, o que me dá mais receita. Qual que é a minha vaca leiteira, né? Quanto que eu estou investindo, porque eu acredito que isso vai ganhar. São esses indicadores, essas métricas, né, que o gestor precisa estar de perto, né? Custo de aquisição do cliente, que é o que você disse, né? O CAC, ele é muito alto. E se você não tem uma boa relação LTV-CAC, Lifetime Value, né? Você precisa sempre gastar com os novos clientes. E não, se você pega o cliente, gasta com ele, mas e mantém ele, tem a recorrência, no caso da padaria. Você gastou com o outdoor lá no seu bairro. O cara que chegou uma vez, ele não pode sair de lá. Ele tem que toda semana, todo dia, passar lá para comprar o pãozinho, porque aí você não vai ter mais o custo de aquisição e esse cara vai deixar a receita, vai aumentar o lifetime value. Então, esses são conceitos que eles podem ser medidos se você tiver a base de receita e despesa, né? Se você tiver aquele planejamento financeiro muito bem olhado, com disciplina, com metodologia, para você acompanhar esses indicadores que vão permitir que o seu negócio cresça. E aí, na sua trajetória, o que você...
uma dica prática, porque ao mesmo tempo que você tinha que olhar tudo isso, você tinha que olhar para o cliente, você tinha que convencer o franqueado a comprar uma franquia sua lá no começo. Você tinha que fazer várias coisas, porque você era o CEO da companhia, e é o CEO da companhia. O que você fez assim que falou, cara, isso deu certo aqui? Você trouxe bons profissionais nessa área? Conta um pouquinho dessa parte financeira, o que te ajudou? Não, na prática, sim. Você precisa... Quando você começa, você tem um percurso. É uma versão de cada empresário, de cada empreendedor. Muitas vezes o empreendedor ele tem esse conhecimento de todos os setores e ele começa criando ali um time, começa criando uma equipe que funciona. Em determinado momento, você tem que começar a buscar diretores para todas as suas áreas. Hoje, por exemplo, quando nós começamos, sem dúvida, o primeiro diretor foi o CFO. Nós tínhamos que ter um diretor financeiro robusto dentro do negócio, que ele pudesse cumprir com os nossos orçamentos. Olha, o nosso orçamento é este e nós não podemos deixar de fazer nada com este orçamento. Perfeito. Não pode ter aquele cara, não, mas estou com pouco dinheiro. Não, a gente precisa de mais, precisa pagar melhor, precisa pagar um prêmio. Esse aí é o tipo do diretor que não vai do nada para lugar nenhum. Sempre tem alguma coisa ruim para ele se desculpar de um resultado que não funciona dentro do negócio. E o CFO, ele é o mandatário desse controle. Uhum. Então, tem que ter um CFO, tem que ter um excelente diretor de operações dentro de um negócio que funciona. Diretor de operação tem que funcionar, porque ele vai dentro do negócio, ele vai inaugurar, ele vai fazer, ele vai montar. Nós temos que ter uma excelente diretoria de qualificação e inauguração, porque se a pessoa não recebe a informação de como funciona o negócio, quais são os métodos, quais são as disciplinas, isso tudo tem que andar direito. Hoje, na prática, nós temos um CEO para cada marca. Tá? Então, na prática, o Paulo hoje ele não é CEO de uma marca. Nós criamos hoje, tem um CEO para o Odonto Company, por exemplo, estou dando um exemplo, um CEO para a Oral Sim e CEO para a Ortodontic. Nós estamos aqui no conselho, dando a inteligência, dando a estratégia e o pessoal lá embaixo trabalhando, fazendo acontecer. Sim. Então, cada CEO tem que entregar o combinado. Ele tem que entregar porque o franqueado precisa que ele entregue. E o cliente final está sedento lá por inovação. Ele quer comprar uma saúde que seja resolutiva, uma saúde que ele consiga entender, que crie valor para ele. Hoje, por exemplo, o que as pessoas querem? As pessoas querem lidar com velocidade. Saúde é velocidade. Se você não tem velocidade, você se complicou. O que eu quero dizer? A pessoa hoje ela tem qualquer... Vamos lá, tem uma doença, não importa o quê. Que seja uma gripe, que seja uma infecção, que seja um problema ortopédico, ocular, seja o que for. Ela quer velocidade na solução. Ninguém quer ficar muito tempo hoje ali suportando esse incômodo que é. Na odontologia é a mesma coisa. Mas para você dar velocidade, você precisa ter um time adequado, você precisa ter metodologia, precisa ter estratégia para que as duas pontas se entendam bem. E uma coisa que aconteceu com você foi se associar ao Semenzato, né? Que é tido como o rei das franquias, aí, o cara que tem um profundo conhecimento de franquias. Queria que você me contasse o que passou pela sua cabeça, como que você foi que foi atrás dele, como que foi essa sua jogada de sucesso, essa sua tacada de sucesso porque você não tinha aquela competência de franquia. Você sabia gerir ali muito bem e entregar a odontologia. Mas, de repente, vem uma nova habilidade complementar. Queria que você contasse um pouco disso. Olha, isso foi em 2010. No caso, o Semenzato realmente faz parte muito forte do negócio. Tá? É um grande empreendedor do franchise. Posso dizer, um dos maiores do Brasil nesse ramo, né? Do franchise. E hoje, logicamente, o Paulo se transformou também num grande empreendedor de franchise, além de gestor de clínicas de saúde. Então, isso tudo, obviamente, cresceu. O que não você tem que ter, obviamente, no teu ambiente é assim, tratar muito bem a sociedade. A sociedade já cresce, ela se desenvolve. No ato que você elege as pessoas competentes para cada setor. Então, por exemplo, foi como você disse, na época o Paulo conhecia nada de franchise.
Mas o Paulo era um grande gestor de clínicas. Só que na hora que você vai para o mercado falar de franquia, você tem que ter alguém que entenda. E naquela época, os meus concorrentes não tinham. Meus concorrentes, eles eram dentistas também e não tinham especialidade em franchise. Só que aí, no caso, eu anexei essa experiência. Então, foi o ato. Eu tenho uma linha de trabalho que dentro do nosso negócio eu sempre decidi uma coisa quando eu comecei. Para buscar lá de trás de onde vem essa experiência, tá? Sempre eu pensei, falei assim, vou trazer para dentro dessa mesa sempre os melhores. Desde fornecedores. Fornecedores para insumos odontológicos, nós temos os melhores do mundo. Nós temos Invisalign, nós temos 3M, nós temos as melhores marcas, a White, Dentsply, tudo que existe de melhor no planeta é utilizado dentro da Odonto Company, de insumos odontológicos. Por quê? Porque nós enxergamos que é melhor fazer uma vez do que duas. O custo da mão de obra é muito maior do que o custo do material. Ponto número 1. Então foi isso. Quando eu fui para o franchise, eu fui olhar também quem era o melhor. Aí eu fui bater na porta e conversar com o melhor também. E é fácil isso até hoje. Quem que é o cara disso? Quem é que se garante nisso? Eu vou lá bater um papo. É isso. Você tem que fazer isso e quem estiver escutando a gente, não deixe de fazer isso. Não adianta se você puder conversar com o melhor, vá. E aí você vai fazer o quê? Você vai ganhar conhecimento. Lógico, você vai continuar distribuindo conhecimento. Porque se você também não distribui, você não convence o outro lado de lá. Claro. Você tem que chegar e falar, cara, eu estou abrindo as portas de tudo que eu sei desse negócio, mas eu também quero ver o que tem aí. E se você for uma pessoa que quer aprender, você vai crescer pra caramba. Como hoje, por exemplo, cresci muito no franchise. Eu me considero hoje um excelente gestor de franchise também. Eu poderia estar fazendo gestão de várias outras coisas, de vários outros negócios. Entende? Lógico, eu adoro saúde, teoricamente eu quero ficar aqui, é onde eu tenho me garantido bem, mas assim, eu olho os outros negócios, na hora que olho eu já começo a olhar, puta, esse cara tá errando nisso, tá errando naquilo. Pô, porque você vê como que eu trouxe esse negócio até aqui. Hoje nós somos a 5ª maior rede de franquias do Brasil, na BF, tá? Então lá nós temos em primeiro lugar Cacau Show, que é uma rede que mexe com chocolates e tal. Nós temos em segundo lugar a Boticário. Empresas aí que tem aí, que nem, uma Boticário tem mais de 50 anos. Sim. Né? Aí depois nós temos McDonald's, que é uma rede mundial. E aí estamos ali nós em quinto, tá? Muito bem. Só que na hora que você olha, se você estudar quantos franqueados tem em cada marca, praticamente hoje nós somos a maior rede do Brasil, quando olha só franquias, de número de franqueados. Porque quando você olha, por exemplo, o McDonald's, que é gigante, eles possuem lá 80 franqueados para mais de 3 mil estabelecimentos comerciais. Entendi. Eles vão vendendo mais franquias para o mesmo franqueado. Exatamente. Multifranqueados. E isso não foi uma estratégia sua de replicar para o mesmo? Ou vocês tentam vender mais? A estratégia de venda aqui agora? Então, a estratégia de venda, ela foi sempre desenvolvida no aspecto de que existe um limite para você cuidar. Ali eles estão vendendo um produto. Sim. Aqui nós vendemos serviço. Perfeito. O serviço, eu sou dono de... Por exemplo, lá tem cara com 100 lojas. É difícil o serviço você ter 100, porque você tem que controlar essa mão de obra, é um processo. Porque aqui eu não vendo uma mercadoria, Perfeito. Um lanche, uma embalagem de um chocolate, de um bombom ou um perfume. A gente não vendemos serviço. E lá em Minas, onde eu nasci, fala que o olho do dono que engorda o porco. E continua, hein? Se você vende serviços e um serviço específico que lida com o principal bem do ser humano, que é a saúde, e você começa a diluir isso muito, você começa a perder a cultura daquele cara que comprou. E aí a tendência é que não dê certo, né? Para vender sanduíche, pode ser que dê certo, mas para vender serviços odontológicos, serviços médicos, se você diluir muito, o olho do dono não vai conseguir engordar o porco. Não vai, porque nós não temos um produto propriamente dito que eu entrego para ele. Por exemplo, eu vendo aqui uma embalagem de perfume, um creme.
Esse perfume, ele pode ser vendido em qualquer lugar. Numa farmácia, Perfeito. numa loja de cosméticos, num porta-a-porta. Por quê? Porque a pessoa quer, ela sente ali o aroma, adorei, puta, eu gosto dessa marca, legal. Pronto. Como é que você vai fazer isso com o serviço? Você não tem o que vender, você vende a mão de obra. É complexo. Nunca existiu no mundo, dentro de uma rede de franchise, uma empresa de serviços que tivesse essa colocação no mundo, no planeta. Se você for nos Estados Unidos, que é um dos países que mais trabalham com franquias do planeta, N franquias, quando você olha Subway, café, comida, roupa, é uma loucura, tem de tudo, né? Carro. Você pega a relação de franchise americana, é gigante, só que você não olha uma empresa de serviço. Perfeito. E agora, vou mudar um pouco o rumo da prosa aqui para te apresentar um cenário e pegar um pouco da sua experiência. A odontologia, ela teve, historicamente, um crescimento muito acelerado do número de dentistas. Hoje o Brasil é o maior país, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, você vai me corrigir aqui, em número de dentistas do mundo. Eu acho que talvez perca para a Índia, não sei. Ou é o maior país? É o maior. É o maior país em número de dentistas, de CRO, né? Sim, 450 mil. CRO, Conselho Regional de Odontologia. Beleza. Medicina. Até falávamos em off sobre isso, e o dado corrigindo, a OCDE, ela preconiza para cada 1.000 habitantes uma taxa de 2,3 médicos. Tá? Então, quando você tem 1.000 habitantes, você deveria ter 2,3 médicos. No Brasil, hoje, a gente tá, para cada 1.000 habitantes, a gente tem cerca de 1,8 médicos. O que justifica aqueles que são pró-abertura de escolas abrirem novas escolas de medicina. Porque nós estamos abaixo do crivo aqui, do padrão ouro da OCDE, que é de 2,3. Mas quando a gente dá um zoom in e estuda esse número, a gente vê, por exemplo, cidades como Vitória, no Espírito Santo, que tem 18 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. A gente vê a cidade de São Paulo, 15 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, a gente percebe que tem uma diferença aí, um problema bem claro na distribuição dos médicos no território nacional. Ao mesmo tempo, a gente está agora formando 40 mil novos médicos todo ano. O Brasil é líder mundial em escolas de medicina também. Assim como na odontologia, o Brasil é líder mundial em número de escolas de medicina. Olha isso, para uma população de 250 bilhões. Queria que você discute-se que talvez um pouco do que a gente olhou para trás e viu com o odonto, a gente vai começar a ver com os médicos. Porque está crescendo o número de médicos, aumenta a competitividade. Queria que você desse um panorama, você que trabalha com os dois, o que você acha desse contexto e como que você vê os próximos anos? Olha, o contexto realmente podemos dizer que sombrio para a carreira, porque obviamente vai diluir a carreira e a pessoa, o profissional que dependia de um número X de atendimentos, esse X tende a ser diluído. Eu fazia X consultas, eu preciso de X consultas para sobreviver, X procedimentos ou cirurgia, seja o que for, especialidade, com o número aumentando, automaticamente o ganho cai e automaticamente comprime também a margem de lucro, porque tende que os preços acabam achatando e descendo, porque aumenta a competitividade e os preços tendem a cair. Os valores cobrados tendem a ficar suprimidos. Realmente é um problema difícil solução, porque as faculdades já estão aí, está claro que não vão fechar. Pode acontecer de ter controle em um determinado momento, mas esse controle é natural, não é um controle governamental, no meu entendimento. O que está ocorrendo de verdade é natural. O que é o controle natural? Não vou abrir mais uma faculdade de medicina porque eu não vou ter aluno, não vou poder cobrar aquele valor. As próprias faculdades, eu acredito que nos próximos 4 ou 5 anos, elas não vão conseguir manter os valores que elas cobram hoje de mensalidade. Esse valor cai aí
para abaixo de 50% que é cobrado hoje, porque aquele sonho dos pais de propiciar para um filho uma profissão supervalorizada, que é a medicina. A medicina é uma profissão linda, é uma profissão de alto respeito, podemos dizer, é uma profissão que cuida da vida. Difícil ter alguma coisa que não é comparável, as coisas não se comparam, mas é uma profissão de muita responsabilidade. Ela é uma profissão de controle, você viu aí na pandemia, né? Você é médico, poxa. Os médicos assumiram o comando, pô. São 2, 3 anos assumindo o comando da população. As pessoas não tinham mais em quem confiar, porque era uma disputa. Ah, eu compro isso, vacina, não compro, aquela coisa toda, um ego envolvendo tudo isso. Mas na ponta nós tínhamos ali o pessoal falando, não, manda que a gente vai segurar essa parada. E vocês seguraram. Então isso, pô, não existe. E o mundo confia nos médicos, em tudo. Você sobrevive sem um monte de coisa, mas não dá para sobreviver sem a ciência médica. Então isso é fundamental. Só que quando você olha para esse grande número que vem acontecendo, óbvio, você deu dados, 18 para cada 1.000, quando deveria ter 2,3. Poxa, não é bom. Lógico que as áreas ribeirinhas, as áreas remotas, ali não vai ter mesmo profissional, porque como é que você põe um profissional lá? Ele nem consegue nem desempenhar, não é que ele não quer ser médico lá. Ele não consegue desempenhar, ele não tem um laboratório de imagem, ele não tem um laboratório de exame clínico que ele possa solicitar um exame um pouco mais intuitivo, um monte de coisa. Então acaba que ele não consegue estar ali. Então você tem que transportar essa pessoa para os lugares. Isso aí cabe que a entidade governamental cuidar disso. Agora, no que tange esse aumento do número de população, o que eu posso dizer para resolver isso, tá? Que é um pouco do que eu faço no meu dia a dia. Não que sem arrogância nenhuma para isso, mas dizer que é o trabalho. É eu mostrar para o meu cliente final que o número de vezes que ele procura um consultório médico não pode ser só quando está doente. Nós vamos ter que trabalhar a medicina com uma nova visão. Trabalhar a medicina entendendo que todas as especialidades têm como ter prevenção. Perfeito. Todas as especialidades se comunicam entre si. Pô, hoje eu estou com uma gripe, um exemplo, o que é muito comum, nós estamos agora no inverno, né? Toma vacina de gripe, toma vacina daquilo, um monte de coisa, né? Mas nós temos ali um pneumologista, nós temos o otorrino amparando esse paciente, nós temos ali um nutrólogo acompanhando que tipo de alimentação, quantidade de água. Ali nós temos um profissional da medicina com evento esportivo. Olha, vamos aumentar a capacidade pulmonar desse cara, desse paciente. Então ele tem que passar em 3, 4 consultas. Não só lá tomar um medicamento ou antibiótico, anti-inflamatório, seja o que for que seja a necessidade dele. Só que ele tem que aumentar o investimento dele dentro da medicina. O paciente hoje ele tem que ser informado das possibilidades. Ele tem que aumentar essa possibilidade. Eu vou fazer um exame oftalmológico. Poxa, mas além da oftalmologia, o que dá para fazer ali junto? Então nós temos que fazer, agora os profissionais como você, Lourenço, como todo o teu aparato técnico que você trabalha, nós temos que levar para os médicos e levar para a profissão e pôr na mentalidade do consumidor final a importância dele visitar e ele ter. Vou dar um número para você. Dentro dos consultórios tradicionais, você tem aproximadamente o índice populacional, tá? Mulheres, elas fazem em torno de 2,5 consultas ano. Sim. Classe CB. Classe D é menos do que isso, tá? Ponto. 2,5, 2,6. Isso é mundial. Aproximadamente mundial. Varia em alguma categoria de clientes, que vamos dizer, pessoas com acima de 65, 70 anos, aí elas têm uma pretensão, principalmente do lado educacional dela, que ela fala, poxa, eu vou mais ao médico porque eu quero viver mais. Mas vamos citar a maioria da população. 2,6 consultas ano. Ponto. Vamos marcar esse número. Homens, 1,5 ano. Dentro da classe, olha só como que muda agora. Classe C+, e B+.
C-, que é C, para D, é quase zero o nível de busca em consultórios ou consultórios médicos. Não vão fazer consulta. Esse número de 2 e pouco, nós temos que trabalhar para ele subir. Porque, no fundo, não há quem controle mais as faculdades. Essa é uma verdade. Lógico que ninguém gosta de ouvir isso, que está na... mas é difícil mudar, porque é um negócio que está aí. As faculdades estão abertas, são grandes fundos mundiais que estão investindo. Não é só mais Brasil. Grupo Brasil. O pessoal está vindo de fora e olhando isso como um negócio. Como ele olha um monte de coisa. Então, qual é a missão para resolver isso? Respondendo agora direto a linha de raciocínio que você colocou dos números. Nós temos que trabalhar para a população usar mais esse negócio. Perfeito. E aí voltando no indicador que a gente discutiu lá no começo do nosso papo, se você, médico, aquele paciente que chegou no seu consultório, você precisa cuidar para que ele volte pelo menos mais 2 vezes ao longo do ano. Como? É o conceito de LTV, né? Aquele que chegou a primeira vez, você não pode perder ele. Você tem que cuidar para que ele venha aqui consumir o seu serviço, mas pelo menos 2 ou 3 vezes no ano. E você só é capaz de fazer isso se você entregar muita qualidade, porque senão ele vai ter uma consulta só e depois vai para o próximo. Vai fazer a fila andar e vai para o outro. Então, o quanto que esse papo nosso aqui de gestão é importante para você, porque do ponto de vista do profissional médico, ele agir na população inteira para aumentar o número de consultas, o impacto que ele tem é pequeno. Mas o impacto que ele tem com aquela primeira consulta, com aquele paciente que está consultando com ele pela primeira vez, só depende dele. Você concorda? Totalmente, é inovação. É ele melhorar a conversão dentro da área dele, de venda, a propositura de saúde, Perfeito. Mostrar para o cliente que o nível de acompanhamento tem que ter uma regularidade. Pô, tradicionalmente, quantas vezes hoje você recebe, você está de óculos, seu oftalmologista lembra você que você tem que fazer de novo a refração daqui 12 meses? Nunca. Nós estamos trabalhando num sistema que vai fazer isso. Então, o que acontece? Ele não está te trazendo. Ele está dependendo do quê? De um cliente novo que chega. Exato. Só que, lógico, quando você coloca, vai formar 40 mil. Desses 40 mil, vamos dizer que 80% vai escolher as 6 principais especialidades do mercado, que são as especialidades que gerem muita recorrência. Não é? E obviamente, já está propriamente definido quais são. E os outros 20? Então, esses 80 vão entrando. Logicamente, daqui a pouco você vai dizer, eu fazia 200 consultas por mês, agora caiu para 150, 140. Eu cobrava 500, 600, sei lá quanto da consulta, agora estou tendo que cobrar 250, porque também não vem mais ninguém. O mercado derrubou o valor. Então, o que é? É trazer um pouco mais de expertise para o seu negócio, para isso que nós estamos trabalhando também, quando a gente olha para a gestão, para dar esse conforto para os profissionais de saúde, que nós que estamos visualizando negócios, estamos trabalhando para solucionar isso. A gente Perfeito, cara. Vê isso, nós estamos convivendo e nós estamos nos antecedendo a uma questão que vai ser um desafio, que vai ser uma concorrência, para que eu não chegue tarde para resolver um problema, né? Que é esse problema de queda de renda, principalmente numa idade que te pega de surpresa. Eu estou com 55, 60 anos, eu tenho que trabalhar até 75, né? Por conta de uma série de fatores de vida, né? Perfeito. Não dá para... mas justamente nessa idade caiu tudo, cai o resultado, cai isso, cai aquilo. Trabalhar também para os jovens que estão chegando agora. Eles não têm culpa que tem um monte de faculdade. Foi oferecido, eles estudaram, eles têm que ser muito bem recebidos. Da mesma forma que você foi recebido pelo Dr. Scaff, não é isso? Sim. Então, nós temos que receber bem esses profissionais que estão saindo agora da faculdade. E o ato de receber bem é trazer ele para esse ecossistema de saúde e para que ele seja respeitado e não seja expelido, por exemplo, como você contou, que você foi no primeiro estágio.
A pessoa fala, pô, vou dividir com o cara, amanhã ele vai vir tomar meu emprego e ele me cobra metade. Ele não entende que é valor, entendeu? Criação de valor, não é preço. Entendeu? A pessoa, a cabeça não andou. Talvez não seja nem culpa dele, tá? É culpa do mercado. Ele não entendeu o que é criação, que nem o SCAF. Ele cria criação de valor, não é preço. Entendeu? Então ele está lá sempre, como você disse. Por quê? Porque ele cria valor, ele se garante onde ele está. Entende? Então, poxa, não pode. Quem chega para trabalhar com ele nunca vai ser concorrente, vai ser parte do grupo da equipe dele que vai fazer tudo, a massa, né, crescer. Ô Paulo, eu poderia ficar aqui umas 4 horas com você, é muito bom conversar com você, é incrível a sua vivência, né, e de fato a gente carece de cabeças com uma gestão pragmática, com uma gestão em saúde, né? Há-se muito medo de falar assim, eu tenho que aumentar as vezes que o meu paciente vai no meu consultório. Mas por que você tem medo de falar que você tem que fazer com que o seu paciente volte mais vezes no seu consultório? Você está fazendo coisa errada com ele? Você está entregando porcaria para ele? Se você está entregando porcaria, aí você tem que ter medo mesmo. Mas não é culpa do seu paciente, é culpa sua. Agora, se você está seguindo um protocolo baseado em evidência, de prevenção, com o estado da arte do que há de melhor para você cuidar do seu paciente, você tem que fazer que ele volte 2, 3, 4, quantas vezes for necessária para você empregar aquilo que você aprendeu na ciência. E muitas pessoas têm medo de falar isso, têm vergonha de falar, e por isso que a gente demora mais tempo a evoluir na saúde. Por isso que a saúde, uma das hipóteses, ela anda mais devagar, ela é mais tradicionalista. Então é muito bom ter pessoas como você aqui, trazendo essas verdades para a gente. E obrigado pelo seu tempo. Poderia ser uma aula de um MBA, mas foi um papo aqui com o Paulo Zarra. Poxa, eu que agradeço. Muito bom estar aqui, estar com você, com a sua audiência. Foi um momento bem legal e logicamente espero estar mais vezes, vamos conversar mais vezes, vamos conversar. Quando tiver algumas novidades aqui agora sobre medicina, odonto, vamos trazer, vamos bater um papo, vamos levar para a tua audiência o que a gente espera, o que você colocou agora. Poxa, você não tem que ter nenhum tipo de medo, de vergonha, você não tem que ficar inibido em mostrar que a sua profissão é linda, que você faz um trabalho muito bem feito, que você precisa ser valorizado, mas que você precisa aumentar o seu tráfego de pessoas no seu negócio. E para aumentar isso, nós temos que aumentar o número de repetições de vezes que os nossos pacientes procuram os consultórios. Tem coisas que a gente pode fazer e a gente tem que entender que dá, e tem coisas que a gente tem que olhar e falar, cara, isso aqui não vai resolver, nós temos que resolver de outro jeito, um problema que pode vir no futuro. E o jeito é o melhor do mundo. É fazer com que os nossos pacientes confiem cada vez mais na medicina, como ela é preventiva, ela se antecipa a um problema, ela mostra para esse cliente o quanto que ele vai poder viver mais se ele buscar o seu consultório. É assim, uma série de fatores para fazer com que essa profissão seja maravilhosa e mostre que o melhor remédio realmente é você cuidar bem da galera e não é ele só ir para a farmácia. As duas coisas caminham junto, mas você é a primeira opção e é você que tem que estar à frente desse comando aí. Perfeito, cara. Muito obrigado. Pessoal, foi fantástico, eu gostei muito. Manda o seu feedback, @Lorenzo Tomé, no LinkedIn, no YouTube, siga a gente, compartilhe esse capítulo aqui de um MBA com seus colegas, manda lá nos seus grupos de WhatsApp para deixar o nosso podcast cada vez mais relevante, com cada vez mais audiência. Muito obrigado pela sua atenção aqui e até a semana que vem.